amigos, boa noite a todos. É com alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo e tratamento da nossa casa. Vamos dar início aí aos nossos estudos. Antes, porém, lembrando aí, já está na tela para vocês, o nosso WhatsApp, 981159070, também o nosso Instagram. Esse telefone de WhatsApp, que só funciona o WhatsApp, é para vocês estarem comunicando conosco, principalmente mandando nomes para tratamento à distância. Nós fazemos uma oração aqui ao final do estudo e também esses nomes são encaminhados para a nossa reunião de segunda-feira. Toda segunda nós temos a reunião presencial que acontece aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. As reuniões começam às 20 horas e nós então temos um grupo que atende a vibração à distância. Fazemos orações para os irmãos que encaminham seus nomes através da segunda e através por esse canal, pelo WhatsApp também. Então é importante a gente ter esse telefone em mãos, também para sugerir temas, questionar algo em relação à instituição, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Lembrando que quando vocês convidarem seus colegas, amigos para acompanhar esse trabalho, lembra que não precisa de link. Basta acessar lá o YouTube e digitar GER Sobradinho. GER Sobradinho, automaticamente você conecta conosco, como agora você está conectando para acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Inicialmente, nós vamos ler aqui um pequeno trecho do Evangelho que está lá na Carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 10. Nós vamos ler, fazer oração e retornamos aí com o nosso estudo. Vocês vão ver que o nosso tema, nós vamos projetar para vocês aí, é sensações além túmulo. É um tema que sempre nós gostamos de estar voltando com ele, naturalmente, com novos textos, porque a espiritualidade, ela repete muitas lições ao longo de todo o conteúdo doutrinário da doutrina, e esse tema é sempre presente nas mensagens, né, na literatura espírita, porque é uma realidade que todos nós vamos vivenciar. Então hoje nós vamos ver essas sensações além túmulo, como que acontece isso? Vamos ler aqui o trecho do Evangelho, faremos a nossa prece e retornamos em seguida. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, Romanos capítulo 7, versículo 10, convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida, a Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e Maria, Mãe amada de todos nós, de todos os lares, a rogar as bênçãos e o amparo, a proteção para todos nós e para todos aqueles em sofrimento, em especial os nomes colocados em nosso caderno de tratamento à distância. Que a tua luz, que o teu amor, que as bênçãos divinas possam recair sobre todos nós hoje. Que assim seja. Muito bem, nós vimos então aí esse tema que sempre é importante para nós, porque é uma realidade, como falamos, que todos nós vamos nos deparar. Nós vamos nos deparar com essa realidade. Então, sempre que possível, nós vamos estar voltando com esses estudos no plano espiritual, para que a gente possa ter um entendimento. A literatura é imensa. Lembrando uma passagem que André Luiz nos traz lá no livro Os Mensageiros, que ele é muito comum, muito conhecida, que acontece lá no momento da prece de Ismalha, no capítulo 19 do livro Os Mensageiros. 19 é a prece, no capítulo 20, as consequências, né, do que aconteceu depois que Ismalha, que é a esposa do Alfredo, diretor do posto de assistência, e que André Luiz então mostra o momento da oração e as consequências. E o que a gente quer destacar? Que quando ela reza em favor de várias entidades, de quase 2.000 entidades que estão em atendimento, são 1.980 entidades que estão em atendimento no plano espiritual, e ele classifica como múmias paralíticas. Por que ele usa esse nome? Porque ele quer enfatizar que o que nós acreditamos no que existe
no mundo espiritual, o que vai acontecer conosco no momento que desencarnarmos, o que nós vamos nos deparar no plano espiritual, é aquilo que nós acreditamos, é naquilo que pensamos e naturalmente construímos ao longo da vida. Quando eu falo que é aquilo que nós acreditamos, isso é um conjunto de condutas, de comportamentos ao longo da vida. Então, André Luiz nos deixa claro lá no capítulo 19 e 20 do livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, essa prece de Ismália. Quando Ismália ora em favor. E o que a gente quer destacar, que compõe aqui o nosso estudo, é que esses espíritos estão igualmente compatíveis aos seus pensamentos, ao que eles sempre pensaram na vida, devido, ele coloca lá, as formações religiosas que tiveram, estão aguardando, deitadas, dormindo, aguardando o juízo final. É isso que está na mente deles. Então a espiritualidade, através da oração lá da Ismália, ela vai fazer uma oração em favor ao atendimento dessas entidades para que elas possam despertar. Ele chega a destacar lá que dessas entidades, dessas 1980, só 400 têm condições de receber um atendimento fluídico. E dessas, 2/3 conseguem assimilar. E desses 2/3, somente 2 entidades despertam desse sono e, mesmo assim, saem disparada, correm desesperada com o deslumbramento que eles observam no mundo espiritual. Então nós concluímos com essa colocação de André Luiz que nós estamos muito despreparados, uma vez que nós não somos melhores do que ninguém, nem mesmo por sermos espíritas, por estar estudando esses conteúdos. Porque não basta, meus irmãos, só estudar, só conhecer. Depende muito daquilo que fazemos e daquilo que acreditamos, porque é isso que nós vamos nos deparar no mundo espiritual. Isso é tão sério que, vamos supor, uma pessoa que tem use bengala, um exemplo, tá? Uma pessoa que usa bengala. Allan Kardec tratou disso, toca nesse assunto, no Livro dos Médiuns, como em várias outras locais dos conteúdos doutrinários. Mas o que acontece? A pessoa que usa uma bengala por uma deficiência, falta de uma perna ou alguma deficiência, né, física, e ela depende então de uma bengala para poder caminhar. Ora, o espírito em si, ele não tem deformidade. Uma pessoa que, por exemplo, não tem uma perna, espiritualmente ela tem perna, porque o espírito é indivisível. Muitas das vezes você vai amputar só a área física, a sua perna física. A sua perna espiritual continua. O espírito, em termos de formação, tá? Ele é perfeito, o seu organismo. Só que, quando você desencarna, e na sua mente você acredita que não tem a perna espiritual, então você vai ficar sem a perna espiritual. Você não vai ver sua perna. Você, como está dependente da ação física que se passou ao longo da vida, ao período que você dependia de uma bengala, então, inclusive a bengala, você vai corporificar ela no plano espiritual. Você vai ver a bengala, vai utilizar da bengala. Você vai perceber que está sem uma perna espiritual. Quando, de fato, não há nenhuma necessidade disso, porque isso depende da nossa projeção mental, daquilo que nós acreditamos. Por isso que a espiritualidade nos afirma, e nós vamos ver aqui na mensagem, que nós nos deparamos com aquilo que nós acreditamos. É isso que eles querem mostrar para nós. E nós encontramos, então, essa lição no livro Sentinelas da Luz. É um livro psicografado, uma mensagem de Emmanuel, psicografado pelo Chico, na lição número 13, Sentinelas da Luz. E ele vai falar exatamente disso, dessas sensações que temos no mundo espiritual.
Antes, porém, nós vamos ver aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, uma questão que Allan Kardec coloca para os espíritos, uma questão 159, que nós vamos mostrar para vocês aí agora, que ele pergunta, nós vamos projetar, pode projetar aí, Mateus? Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Ou seja, houve o desencarne. No momento que você se depara no mundo espiritual, o que você vai sentir? Qual a sensação que você vai ter? Os espíritos então respondem: depende. Olha só que legal. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, algo assim consciente, tá bom? Fez porque quis, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Porque no mundo espiritual nós vamos nos deparar com aquilo que nós acreditamos e vamos reconhecer que nós temos conhecimento da vida, independente da religião. Lembra que quando Kardec faz esse questionamento, ele não está falando para quem para quem tinha ao longo da vida conhecimento da doutrina espírita. É uma pergunta de âmbito geral, para qualquer pessoa. Que sensações que ela vai ter no mundo espiritual quando ela reconhecer que está lá no mundo espiritual? Porque quem acredita, quem nunca estudou sobre o assunto, quem acredita que não exista o mundo espiritual, não tem como. O desencarne, a nossa morte, é uma realidade. Não vamos ficar apagados, a não ser que você vai nutrir na sua mente personagens como narrado lá por André Luiz no livro Os Mensageiros, achando que vai ficar dormindo o tempo que for necessário até o momento do juízo final. É o que André Luiz destaca lá, mostrando que não tem segredo, não tem como a espiritualidade nos ajudar nesse sentido. Porque nós vamos ser aquilo que somos verdadeiramente, interiormente. Não adianta você falar que tem virtude, que você é caridoso, que você nutre conhecimentos superiores, se na realidade você não tem essa vivência, essa construção íntima verdadeira. Se você não vibra verdadeiramente. Por isso que ele fala aqui, ó, se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar, que é o real, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Que são as decepções que nós temos quando chegamos no mundo espiritual. Porque toda a lei divina, gente, está na nossa consciência, como Kardec colocou lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona onde está a lei divina. Os espíritos respondem: na consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos conhecimento e muito desse conteúdo está em estado latente, mas não morto, apagado, mas vivo, dinâmico. Por isso que nós, quando cometemos algum erro, a nossa consciência nos acusa. Independente da formação religiosa, da educação que tivemos, independe. Porque esse conteúdo está dentro da nossa consciência, desde sempre, desde a criação divina. Por isso que não tem como reclamar do que vivemos, da vida que temos, dos processos que passamos. Porque independente de ter conhecimento claro, consciente, esse conteúdo é inconsciente, ele vibra em nós. Quando no plano espiritual nós éramos conscientes de tudo isso. E esse conteúdo, eles é nos recordado ao longo da vida por várias formas. No momento do sono, quando desligamos do corpo, nos encontramos no plano espiritual, nos processos intuitivos, nas pessoas que nos procuram. Nós estamos preparando um estudo aí, inclusive, por enquanto o título dele é Deus nos ajuda nos
passos de outras pessoas. Logo assim que der, nós vamos trazer esse estudo aqui. Ou seja, a vida faz com que as pessoas nos procurem, nos encontramos com elas, para que esse conteúdo espiritual seja colocado para nós, num processo natural, nas contingências da vida. Então a vida dá um jeito de nos recordarmos desses conteúdos que estão dentro de nós. Aquele espírita tem isso com mais clareza nos momentos mediúnicos, nas orientações que recebemos, nos conteúdos doutrinários que nós lemos. A vida nos chega às informações de que nós necessitamos para recordar esse conteúdo que já existe dentro de nós. Na sequência da resposta de Kardec, ele fala para quem agora tem consciência ou que praticou o bem. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. É a consciência tranquila do dever cumprido. Quando chegar no plano espiritual, não vai ter surpresa, como aconteceu com os dois personagens no momento da prece de Ismalha, que despertam, mas se assustam, porque não tem nenhum preparo íntimo, não tem nenhuma condição e esclarecimento que possam deslumbrar esse conhecimento e essa vivência no mundo espiritual, no qual nós seremos muito cobrados pelo conhecimento que nós temos com a clareza que a doutrina espírita nos traz e nos mostra. Então, essas sensações vão depender daquilo que nós construímos. Vai depender daquilo que nós acreditamos. Porque, repetimos, nós vamos nos deparar com aquilo que nós acreditamos. Emmanuel, então, nesse livro que nós citamos, ele fala dessa maneira sobre esse assunto, confirmando esse estudo, né, espetacular. Não ouvides que a morte do corpo denso reintegrará-te-á no patrimônio de emoções que amealhaste a benefício ou em desfavor de ti mesmo. Vê se não concorda com o que Kardec falou lá em relação ao Livro dos Espíritos. Vamos reintegrar na questão 159 do Livro dos Espíritos. Nós vamos reintegrar. Nós vamos nos deparar com as coisas boas ou ruins, os benefícios positivos ou negativos que nutrimos, que vivenciamos. Vai ser algo que não tem como nós negarmos, vai acontecer. E ele prossegue na lição e fala assim: agora que te confias à multiplicidade de ideias e sonhos, anseios e impressões no campo da própria alma, a dividir-se através dos sentidos que te compõem o mundo sensorial. É ou não é? É aquilo que vibra em nós. É aquilo que selecionamos para a nossa vida. Em outras palavras, nós estamos dia a dia construindo o nosso futuro espiritual. Se vamos para um umbral, se vamos para uma colônia, se vamos ficar perambulando na rua, a nível espiritual, se vamos ficar dormindo, aguardando o juízo final, é o que nós construirmos. O futuro nosso vai ser construído pelo que fazemos agora. Prossegue Emmanuel na lição. És qual fonte de vida a espraiar-se no solo da experiência. Entretanto, amanhã serás a síntese de ti próprio, na justa aferição dos valores que a providência te conferiu. Tudo que a providência divina me dá,
a minha utilização, o andamento que eu dou, as respostas que eu dou em cada sequência da vida. É isso. O que eu estou construindo com aquilo que eu recebi da vida? Que ele é compatível com o nosso programa reencarnatório. Que está tudo determinado o que deve surgir para nós ao longo da vida. O que não dá determinado é a nossa ação do livre-arbítrio. É o que fazemos com esses recursos que a vida nos dá. Está programado acertos. A proposta é acertarmos, é não errarmos. Através do livre-arbítrio, então, nós vamos acertar ou não. Depende daquilo que fazemos, depende daquilo que aprendemos, que acreditamos, daquilo que vamos executar. Vai à frente, Emmanuel, ele fala assim: se o bem te preside a jornada, de certo sobre o amparo da lei, receberás do Senhor novos mandatos de serviço em consonância com os teus ideais. Olha que bacana. É prosseguimento, é adiantamento, é evolução, é mais conquistas que vamos fazendo ao longo do tempo, com aquilo que a vida vai nos dando. Por isso que cada encarnação, no momento que nós somos justos com aquilo que fazemos em relação aos ensinamentos divinos, a gente vai melhorando espiritualmente, vai surgindo outras situações a resgatarmos. À medida que o espírito evolui, mais situações existem, porque nós estamos num processo de resgate de dívida do passado, mas mais condições a gente tem. Por isso esses grandes espíritos dificilmente eles erram. Dificilmente eles vão falhar. Pode acontecer sim, porque ainda somos todos espíritos errantes, ou seja, são espíritos sujeitos a falhas, são espíritos ainda na condição de reencarnações várias, até depurarmos o nosso campo e evoluirmos para instâncias superiores. Então é importantíssimo esse nosso entendimento. Vai Emmanuel ainda e fala, vou voltar um pouquinho só para poder dar sequência aí. Aqui. Porque no culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente os novos quadros evolutivos. Então antes, lembra que nós falamos, receberás do Senhor novos mandatos de serviço em consonância com os teus ideais. E ele fala, porque do culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente a novos quadros evolutivos, ou seja, vamos evoluindo. Por que verticalmente? Porque vamos passando de nível. Vamos passando de nível. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos então assumindo novos compromissos. Vamos recebendo novas tarefas para poder a gente alcançar esses níveis. Aí na sequência ele fala, mas se encarceras o espírito nos enganos da sombra, não esperes que a ausência da teia física se te faça mais tarde equilíbrio e libertação, de vez que a lei ciosa de seus princípios guardar-te-á nos resultados de tuas próprias ações, compelindo-te a restaurar os fios do destino, associando-os aos propósitos do Pai excelso. Ou seja, se nós não cumprimos os nossos deveres, os nossos compromissos, ele fala, não se assuste, não se engane. Esses próprios erros vai fazer com que você depure ao longo do tempo, porque nós vamos repetir os atos. Através dos campos provacionais, a gente vai rever. E só vamos ascender verticalmente, evoluir, quando nós cumprimos esses compromissos. Então é através do erro, através das nossas falhas. Mais difícil? Vai repetir? Perdemos um pouco de tempo? Sim. Mas é como hoje, nós não estamos repetindo os atos do passado, no sentido de acontecimento, de situações, no qual nós não precisamos repetir as mesmas condutas, pelo contrário, a gente precisa avançar.
avançar para poder surgir novas etapas de avanço espiritual. Aí Emmanuel fala assim, ó, é por isso que as sensações além-túmulo representam o retrato positivo das imagens que criamos no laboratório da existência física. Aí, ó. Quais são as sensações de além-túmulo? É o retrato certo, positivo, das imagens que criamos no laboratório da existência física. Não só criamos, como vivenciamos, determinando, segundo a lição do mestre, que o fruto de nossos desejos esteja à nossa espera, onde guardamos o coração. Ou seja, é aquilo que vivenciamos, é aquilo que nós acreditamos. Nós estamos construindo hoje o nosso futuro. Nós estamos construindo hoje o que vamos encontrar no mundo espiritual. Olha como isso é sério. É a reflexão que fazemos. Quer saber como que vai ser sua vida no plano espiritual? Pensa nessa lição de Emmanuel. O que você está fazendo? No que você acredita e vive verdadeiramente? É isso. Não tem segredo. Não tem segredo. A espiritualidade superior não vai inventar nada para nós. Não vai colocar situações para nós porque eles são bonzinhos. Não tem como. É aquilo que merecemos, é aquilo que construímos, é aquilo que alcançamos. E vamos finalizando, Emmanuel vai falando assim, ó. Não te esqueças de que a alegria do céu e os tormentos do inferno começam invariavelmente em nós próprios. Pronto. É nosso conteúdo, plasmando em derredor de nós mesmos o flagelo das paixões destruidoras que houvermos abraçado no convívio deliberado da sombra. Não tem segredo. E ele finaliza assim, ó, ou no brilho do bem, a que tivermos empenhado as nossas melhores forças no sacrifício incessante pela vitória da luz. Está lá, Sentinelas da Luz, lição 13. Não tem segredo, meus irmãos. A gente vê então nessa lição de Emmanuel que as sensações, o que vamos sentir, o que vamos encontrar no plano espiritual, depende de nós. Depende do que fazemos, do que acreditamos. Não tem como a espiritualidade fazer diferente conosco. Eles nos amparam, nos apoiam, nos assistem. Lembra de André Luiz lá no nosso lar? Ele passou 8 anos no umbral. Sem assistência espiritual? Não. Ele teve assistência espiritual constante da equipe do nosso lar, a pedido da sua mãe que estava numa colônia superior ao nosso lar. A pedido dela, inclusive com visitas dela. E ele sequer percebia, porque não era o que estava nos anseios dele. Que ele sentiu lá no umbral, aquele que ele viveu, aquele que ele construiu. A espiritualidade ali presente, assim como é em nossas vidas. Você acha que quando nós estamos no pior momento da vida, descrente, estamos desfalecidos com tudo que nós acreditamos, você acha que a espiritualidade não está do nosso lado? Principalmente nesses horários, eles estão conosco, nesses momentos. Mas nós percebemos? Não. Porque o nosso anseio não é esse. Nós acreditamos naquilo que está acontecendo conosco. Nós já estudamos aqui, quando demora muito essa persistência mental, esse conteúdo, essa energia, ele chega a exteriorizar em nós. E quando exterioriza, é em forma de doença. Por isso que a espiritualidade nos afirma que toda doença é de origem mental. Vamos ver se a gente prepara um texto desse, que é assuntos que nós já estudamos aqui, mas vamos trazer outras lições para a gente recordar também.
associando a nossa mente com a doença. Porque tudo é nós, tudo depende de nós. Emmanuel chega a falar que todas as doenças são de origem mental, até as congênitas, até aquelas que nascem conosco. E o mesmo acontece conosco no plano espiritual quando do nosso desencarne. Isso é sério. Hoje ou amanhã nós vamos desencarnar. Nós vamos nos encontrar no plano espiritual com a nossa consciência. Como colocou aí Allan Kardec na questão 159. Muitas das vezes nós vamos ter vergonha de ter vivido como vivemos. Não ter aproveitado a vida no sentido espiritual. Quando se fala em aproveitar a vida, a gente pensa em gozo material, em prazeres da vida. Nós estamos falando da nossa condição espiritual. Isso é que importa. É aquilo que a gente leva. Por isso que Jesus fala dos tesouros da terra, dos tesouros do céu, para que a gente não acumule tesouros da terra, porque esse não vale de nada para nós no plano espiritual. Ele fala, né, para construirmos os tesouros do céu, o que ninguém rouba, ninguém tira de nós. Então essa lição nos mostra mais esta realidade, e que só depende de nós acreditar e viver nela se quisermos. A espiritualidade, estando bem ou estando mal, ela sempre se faz presente. Nos assiste, nos ampara naquilo que é necessário. Mas depende de nós esse despertar. Abrir os nossos campos mentais para assimilar esses conteúdos, essas vibrações, esses campos intuitivos. E precisamos construir verdadeiramente, viver verdadeiramente esses conteúdos para o nosso preparo quando a vida nos chamar para a verdadeira vida no plano espiritual. Aí sim, nós vamos ver o que vamos nos encontrar. Nós vamos nos deparar com o quê? Então façamos por bem, façamos por onde possamos ter uma acolhida no plano espiritual a melhor possível, para que possamos prosseguir na nossa caminhada, melhorando sempre e cada vez mais. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos proteja, que esse conteúdo fortaleça o nosso campo espiritual, a nossa vida, para que saibamos aproveitar ao máximo no sentido espiritual. Graças a Deus, nós vamos agora fazer a nossa oração, depois nós voltamos para o nosso encerramento. Convidamos a todos nesse momento a mais uma vez conectarmos com as esferas superiores, com o bem espiritual que paira sempre em nossa mente, nossa vida, em toda a nossa existência, a nos alertarmos às leis superiores, os compromissos espirituais, para que possamos cumprir aqui as nossas tarefas. Amado Mestre, Mãe Maria Santíssima, amigos espirituais, que essas vibrações que nos envolvem nessa noite de quarta-feira possa ser derramado em todos os irmãos que estão em tratamento, em nosso caderno de tratamento à distância, encaminhados pelos companheiros, ou que foram diretamente colocados lá na nossa reunião de segunda-feira. Abençoe a todos, para que fortaleçam a todos nós os campos espirituais, para que saibamos aproveitar ao máximo esses recursos divinos, para enfrentarmos com coragem, com firmeza, as dificuldades. E pedimos que não nos tirem a oportunidade de crescimento espiritual que surgem com as dores, com as provações e expiações. Mas te pedimos, Senhor, forças para que tenhamos todos os recursos necessários a enfrentar essas dificuldades, para que ao findar de nossas vidas possamos chegar no mundo espiritual com sensações de alívio, de paz e de consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora está aí o nosso trabalho social, que a gente sempre, quando é possível, quando nós conseguimos arrecadar
os recursos, tá aí os itens da cesta básica, também o nosso enxoval para mães carentes, que estão grávidas, recebem aulas, né, de puericultura, orientação da gestação, do cuidado das suas crianças, e eles recebem um kit, esses itens que estão colocados aí também, e aqui os nossos dados para que você possa contribuir conosco ou possa distribuir para os seus amigos para que possa nos ajudar. Aí o número da conta, a mantenedora que é o Instituto Vitória Régia para o desenvolvimento do nome, é esse nome que vai aparecer lá, tá tudo certinho. Tá? Chave Pix aí, gereducandária@gmail.com. Tá aí o número da agência, que é uma agência do BRB, 107. Tudo direitinho, bom? A opção 02 poupança, ou faz o Pix, ou você usa os dados que estão aí, até o QR Code para facilitar, para você fazer a ajuda que você puder, aquilo que você puder fazer. Quando arrecadamos uma quantia adequada, nós então distribuímos em torno de 80 a 100 cestas básicas, mais as famílias que recebem suas crianças, tá bom? E sempre que acontece isso, a gente mostra aqui para vocês, para que vocês possam ver o resultado desse trabalho, da doação que você faz para a instituição, tá bom? Então, a próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um tema e vocês divulguem o nosso trabalho. Matheus vai colocar para vocês de novo aí, né, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. Curtam o nosso vídeo, dê lá o joinha para que você sempre receba a notificação, né, toda quarta-feira próxima ao nosso horário, que é sempre 20 horas, tá bom? Para que a gente amplie cada vez mais esse nosso trabalho. Sempre que quiser algum tema, sugerir algum tema, pode usar aí o nosso WhatsApp e a gente prepara esse conteúdo à luz da doutrina espírita. Que a paz do Mestre esteja conosco e que nos acompanhe no restante da semana e até a próxima quarta-feira. Abraço a todos. Até lá.